cadastro positivo é uma grande conquista para todos nós, consumidores e empresas. Um verdadeiro marco na história do crédito no Brasil. E nós, aqui na Serasa Experian, estamos preparados para ajudar a sua empresa a aproveitar hoje mesmo os benefícios do cadastro positivo, para fazer mais e melhores negócios, assim como já fazemos na Índia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros países. Conte com a gente. Serasa Experian, a gente trabalha para você crescer. Retomamos o nosso programa DASP de sustentabilidade, sempre sob o patrocínio da Serasa Experian, na qual agradecemos pelo segundo ano consecutivo de apoio a essa iniciativa da DASP e que nós prazerosamente debatemos 2 vezes por mês, quinzenalmente, às quartas-feiras, temas de interesse público, seja na área da sustentabilidade, da responsabilidade social corporativa. E hoje, para falar um pouquinho de cada um desses assuntos, estamos trazendo aqui uma pessoa que entende bastante disso, porque, digamos que ele coloca a mão na massa na medida que ele trabalha na Zona Leste de São Paulo, da cidade de São Paulo, reconhecida como um polo que necessita de apoio e de desenvolvimento na área social. Então, hoje nós recebemos aqui o Gabriel Ingabui, do Fundo Sustentável da Zona Leste. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Roberto. É um prazer estar aqui compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência na região. É interessante que eu vou mostrar aqui o folder que o Gabriel trouxe, né? Quer dizer, isto aqui é o mundo Zona Leste. Gostei dessa expressão, porque de fato a Zona Leste, no aspecto populacional e social, ela é quase que um mundo à parte da cidade de São Paulo. Né? O que a gente diz é o seguinte: as pessoas normalmente tem uma visão das regiões mais periféricas das metrópoles como se fosse uma coisa uniforme, que fosse um grupo de comunidades sem condição financeira, com condições de vulnerabilidade social colocadas no fundão da cidade. E a gente usa essa frase porque a Zona Leste, como assim as outras regiões da cidade, são outras cidades dentro de uma mesma cidade. Tem também a sua parte mais desenvolvida, a parte menos desenvolvida, enfim, é múltipla, é multifacetada, não é uma coisa homogênea. E para isso, então é um mundo, é diverso como o mundo é. Ou seja, tem que ser administrado com os mesmos aspectos peculiares que uma cidade como um todo. Eu vou lhe dar um exemplo. A Zona Leste de São Paulo, que é chamada da Zona Leste 2, né? Que é a zona menos desenvolvida da Zona Leste, entre aspas, eu sempre coloco aspas, ela tem 2,5 milhões de habitantes. Isto é maior do que a grande maioria das cidades do Brasil. Enorme. Quer dizer, um distrito como São Miguel Paulista, por exemplo, tem 400 mil habitantes. Também é maior do que a grande maioria das cidades brasileiras. E o objetivo do Fundo Zona Leste Sustentável, qual é o objetivo desse fundo? Fala um pouquinho. O objetivo do fundo é promover a geração de emprego e renda na região da Zona Leste. Por que isso? Como? Financiando pequenos empreendedores na região. Aqueles empreendedores que têm dificuldade de acesso ao crédito, às vezes um empreendedor que ainda é informal, mas tem um negócio com grande potencial, mas que ele não pode acessar os recursos tradicionais de crédito. E mesmo nas estruturas do microcrédito hoje existentes, ele tem dificuldade de acesso. Então, o fundo, o que ele faz? Ele não só financia, mas ele tem uma forma de financiamento e incubação do projeto, de tal maneira que ele ajuda o projeto a se viabilizar. E na hora que o projeto adquire sustentabilidade, esse projeto tem condições de acessar o mercado tradicional do crédito, começa a fazer parte do
mercado competitivo. Ou seja, se assessora o modelo de gestão, digamos assim. Exatamente. A gente fornece recursos e assessora na gestão do projeto. Isso é um pouco diferente da visão do Yunus, né? Porque o Yunus, o Banco Grameen, né? Pelo menos na Índia, assim, ele empresta o dinheiro e fala, bom, se vira, né? Ele diz que não quer se envolver com um processo. O porquê dessa escolha de assessorar? Qual é o lado, digamos, da cultura brasileira que o fez caminhar dessa forma? Bom, nós entendemos que uma das coisas que nós temos que conseguir é justamente que o desenvolvimento, chamado desenvolvimento local, ocorra de forma que a comunidade esteja envolvida nisso. Quando nós iniciamos esse projeto, nós percebemos que na região já existiam muitas organizações, organizações do Sistema S, universidades locais através das reitorias de extensão, a própria subprefeituras da região, eram todas organizações que já faziam de alguma forma, procuravam ações de desenvolvimento. O que a gente fez? Foi reunir esse pessoal, porque sabe que os projetos não adianta às vezes você dar só recurso, como não adianta às vezes você disponibilizar só capacitação. Isso é uma experiência que a gente tem a longo tempo e vendo. Para você potencializar o resultado desses projetos, você precisa ter as duas coisas andando juntas. Você precisa dar assessoria de gestão do projeto além do projeto. Nós entendemos o Yunus dentro a abordagem dele é diferente, mas o interessante, inclusive, é isso. Em cada país a coisa anda de um jeito. Sim. É bem interessante isso, porque, fazendo uma analogia, eu estava outro dia analisando a informação sobre o Vale do Silício, né? E disse que tentaram criar vales do silício, silicones, como se chama, ao longo em 79 pontos no mundo, e não deu certo em lugar nenhum por uma questão cultural, né? O Vale do Silício serve para californiano maluco e não serve para outros locais, porque a cultura do país é diferente, né? A cultura do país é diferente, e no caso específico nosso, quer dizer, nós temos uma questão fundamental, que é esse gap do ponto de vista, vamos dizer, da formação educacional. Você tem que trabalhar com um nível vamos dizer, de variáveis muito grande. Nós não trabalhamos de uma maneira, vamos dizer, nós temos que atacar esse problema específico. O problema específico surge dentro de um contexto muito mais amplo, onde você tem uma família com vulnerabilidade social envolvida, você tem projetos que tem gente oriunda que já passou pelo sistema carcerário, enfim, você tem uma série de variáveis que você tem que trabalhar nisso. Então esse modelo é realmente complexo. De uma certa forma, vocês estão indo na contramão, felizmente, da visão do governo, né? Porque vocês não estão dando peixe, mas estão ensinando a pescar. Isso é uma coisa que a gente sempre acredita. Eu nem sei se a gente está na contramão do governo. Quando eu falo contramão, não, vocês estão na mão certa do mundo, digamos assim, né? O que a gente né? está procurando fazer é fornecer todo o instrumental, e aliás, não só fornecer, colocar um instrumental que já existe, tentar alcançar com que todas essas ferramentas tenham uma sinergia entre si. Quer dizer, a gente dá o recurso, pega as organizações que já desenvolvem programas de capacitação, todo mundo senta junto e faz um trabalho integrado. Eu acho que o fundo tem esse papel de articulador mesmo. Certo. E aproveitando então, já que o fundo, você tocando nesse assunto, desse processo de articular, de unir a sinergia de várias empresas, o fundo foi criado por quem? Conta um pouquinho essa história, esse fato histórico. Quando? Esse fundo nasceu em 2009 para 2010. Ele foi um projeto que nasceu dentro da Fundação de Setúbal, que é uma fundação familiar que trabalha com desenvolvimento local sustentável, especificamente na Zona Leste, né? Então, dentro dessa visão de desenvolvimento local sustentável, em 2009 nós pensamos numa ferramenta que pudesse trabalhar a potencialidade que a gente tinha visto na Zona Leste. Não trabalhar só as carências. Na verdade, o que acontece, o que aparece na mídia, na maioria das vezes, é violência e carência. As
nós falamos, poxa, espera aqui, a gente tem aqui uma potencialidade danada, como é que a gente pode trabalhar isso? A visão assertiva, né? Exatamente, o que é bom? Vamos trabalhar em cima daquilo que pode crescer e pode ser bom, porque nós acreditamos que o desenvolvimento a longo prazo é criar emprego e renda estrutural para a gente. Então eu tenho que fazer com que os pequenos negócios que são geradores de emprego e renda possam se desenvolver. Então é uma coisa absolutamente, vamos dizer, dentro de uma lógica clássica, tá certo? Eu procuro dinamizar a economia local, dinamizando a economia local tem trocas dentro de uma mesma região e os recursos não saem dela. Então eu tenho emprego dentro de tudo isso. Quando a gente pensa em mobilidade, quando a gente pensa em emissão de gás carbônico, todas essas coisas que estão vinculadas ao efeito estufa, em vez do cara investir 4 ou 5 horas do dia dele, tendo que sair, pegar um transporte para ir trabalhar no centro, se a gente criasse um emprego para ele ia viver mais tempo. E não estaria emitindo CO2? Eu gostaria, inclusive, de esclarecer, porque nós temos uma plateia, às vezes, de internautas jovens que não conhecem um pouco da história do fundo, ou da Fundação Tire Setúbal, né? Eu acho que seria correto explicar que a família Setúbal, do saudoso ex-prefeito de São Paulo, né, juntou esforços para isso. Fale um pouquinho disso, porque eu acho que isso é importante para dar um exemplo de cidadania, de empresários que resolveram levar sua contribuição para populações menos... Na verdade, a Fundação de Setúbal é uma fundação familiar, ou seja, ela não tem vínculo com o negócio da família, ela tem vínculo com a questão familiar mesmo. Os irmãos, as pessoas da família Setúbal se reuniram e montaram uma fundação para trabalhar o desenvolvimento da Zona Leste por questões até realmente familiares, que você tem alguns equipamentos públicos na região com o nome da senhora Tire Setúbal. Então eles, numa homenagem e ao mesmo tempo num compromisso social com a região, eles montaram uma fundação, e a fundação iniciou a operação lá na região em 2005, e ao longo disso, além de outros projetos que desenvolve, a fundação sempre procura trabalhar em parceria com o poder público. Este foi um outro projeto que ela optou por trabalhar dentro dessa perspectiva de desenvolvimento econômico mesmo. E o Fundo Zona Leste Sustentável, ele já atendeu quantas pessoas, quantas empresas ao longo desses 4 anos, né? 3 anos. Na verdade, ele nasceu entre 2009 e 2010. Em 2010, nós tivemos o primeiro edital de seleção de projetos. Nesse primeiro edital foram selecionados 12 projetos, né? E depois nós tivemos, em 2011, um segundo edital que beneficiou mais 5 projetos. O importante para nós não é tanto a escala, mas criar um modelo de participação, porque o que a gente procura fazer? Nós procuramos financiar, por exemplo, um projeto que seja gerador de insumo e outro que faça a elaboração do produto final, de tal maneira que criar uma rede entre clientes e fornecedores locais. Isso permite, porque, por exemplo, o sistema de incubação tradicional que você encontra muitas vezes, que é sempre muito bom, aqui não há nenhuma crítica, pelo contrário, isso é elogio, mas muitas vezes as empresas, passado o período de incubação, elas acabam se retirando da região, porque quando acaba o subsídio na parte de terrenos, elas vão para uma região onde o imposto seja menor, onde as vantagens locacionais sejam mais interessantes. Não cria raízes. Então o que a gente faz? Você criando um vínculo entre os empreendedores e a região, passado o período de incubação, o custo de movimentação da empresa é maior, ou seja, a gente faz com que as vantagens locacionais que a empresa tenha permaneçam na região, e aí ela permanece. Eu, por sinal, sou testemunha de das organizações que foram abraçadas pelo Fundo Zona Leste, que é o Filó Cabroeira, do Hermes, que é um trabalho magnífico ao internauta que não conhece.
eles utilizam esses banners comerciais, como nós temos aqui da DASP, ao fundo aqui no nosso cenário. Esses banners são transformados em bolsas, em lindas bolsas, e gera emprego para não sei quantas jovens que são atendidas trabalhando então em casa. Isso que é interessante muitas vezes, algumas costureiras trabalhando em casa, cortando banner, produzindo bolsas através dos projetos apoiados pela Zona Leste Sustentável. Uma coisa que é importante que a gente colocar, porque também tem, nós entendemos o seguinte: nós trabalhamos dentro do jogo do mercado, ou seja, por exemplo, o projeto, nós até financiamos, por exemplo, o projeto informal, porém, durante o processo, ele se obriga contratualmente, durante o processo de financiamento, ele se formalizar. Tem algumas outras regras. Toda a parte ela tem que ter, os empregados têm que estar registrados. Dentro do aspecto legal. Dentro do aspecto legal total. E outra coisa interessante, por exemplo, para trabalhar o vínculo emprego regional, se o projeto, durante o período de financiamento, contrata algum funcionário, ele é obrigado a contratar um funcionário que more na região. Se ele não encontra no mercado um funcionário que seja adequado, que tenha a qualificação, o nível de competência necessário, a equipe técnica do fundo faz um programa de qualificação de maneira a adquirir isso. Agora, não achar alguém 2,5 milhões vai ser difícil também. Não, você acha, todos acham. Não é, nós não temos, até agora nós não precisamos, não aconteceu, mas isso é interessante, quer dizer, o que a gente sempre procura, o âmago do trabalho do fundo é desenvolver localmente a economia. E você enxerga algum vácuo ainda que necessita de investimento? Eu estou aqui imaginando o seguinte: tem um internauta, imagina agora na ponta lá da linha, tem um internauta que está em casa pensando em desenvolver um novo empreendimento, ou já tem um empreendimento em andamento. O que você sugeriria, passos, etc. Fale um pouco sobre isso. Olha, o fundo trabalha por edital. O que quer dizer isso? A cada ano ele lança um edital, existem vários critérios que a comissão julgadora faz para escolher os projetos, né? O próximo edital nosso deve sair em abril do ano que vem, abril de 2013, e nós, a cada ano, temos determinadas características. Num país que está crescendo, como o Brasil está, que tem um número de oportunidades, para todos os anos a gente acredita que você tem potencial. Quer dizer, o fundo, isso é importante, o fundo não trabalha, não é um fundo temático. Eu só financio projetos de confecção, eu não só financio projetos de alimentação, não. Tanto que no nosso portfólio, até para possibilitar a integração, eu tenho, por exemplo, um escritório contábil, tenho um projeto que é uma assistência técnica na área de informática. Porque um pode prestar serviço para o outro dentro do lógico. Pode, é obrigado. É obrigado. Então, por exemplo, esse escritório contábil que é financiado é o escritório contábil de todos os projetos. Então, a gente vai criando essa rede e que vai barateando o custo para todos. Então, isso leva eficiência, Gabriel? Eu fico pensando aqui, por exemplo, mas eu posso reclamar do meu irmão que não está sendo um bom contribuinte, ou seja, vamos supor que o tal escritório, hipoteticamente de contabilidade, não esteja executando adequadamente a sua função. Os parceiros reclamam, como que isso funciona? Desculpe me perguntar isso, mas acho que faz parte. Você me dá a oportunidade de mostrar um pouco como é que a gente trabalha. O fundo tem um comitê de monitoramento e avaliação. Esse comitê de monitoramento e avaliação é composto hoje por quatro entidades: a Fundação Tide Setúbal, o SEBRAE, o SENAC e a Universidade Cruzeiro do Sul, que é uma universidade da região, né? Este grupo técnico é que faz o acompanhamento. Esse acompanhamento é sistemático, são visitas mensais aos projetos, acompanhamento. Quando ocorre um fato, como você falou, um projeto, que a gente entende o seguinte: um é cliente do outro. E não é que um não remunera o outro, porque não é de graça feito esse trabalho. Portanto, se um dos projetos não está atendendo bem ao outro, ele não está atendendo
bem a um cliente. A um cliente. Então aí tem algum problema na gestão, e isso é aclarado, discutido e colocado. Quer dizer, isso faz parte do processo de amenizar. Significa que um projeto escolhido, né, aprovado, ele ganha uma carteira de cliente inicial. Exatamente. O que a gente procura fazer é isso. Quanto mais projetos aprovados tiverem, mais eles vão ter clientes. E o importante é criar essa relação. Quer dizer, mesmo que a gente diz que é o senso de pertencimento da região, porque uma coisa que é, às vezes, perversa do ponto de vista social é você pensar numa região que toda vez que você é colocada de forma negativa. Faz com que a própria pessoa que mora na região não tenha autoestima. A gente conhece gente que fala assim, não quer falar que mora em determinada região. Isso é de se lamentar, que a gente percebe na internet colocações, eu vou chamar de racistas, eu acho que é o termo adequado, né? Falando da Zona Leste, ele é da ZL, né? Como se isso fosse um descredenciamento moral, social da pessoa. Eu vou te colocar aqui só as condições, uma das condições iniciais que nos fizeram pensar na questão do fundo. A Zona Leste está do lado do aeroporto de Cumbica, do lado da Ayrton Senna, do lado da rodovia Dutra, do lado da Fernão Dias, com a complementação do anel viário, está a um passo do Porto de Santos, ou seja, não há, do ponto de vista de vantagens vocacionais, outra região em São Paulo que tenha tantos predicados, tantos atributos. Inclusive, eu quero me valer até da experiência próxima que eu tive alguns anos atrás com Hermes, né? Da qual eu me lembro de eu pessoalmente passava por um momento pessoal com extrema dificuldade, e os alunos da marcenaria dele fizeram uma caixinha de joias, uma mensagem talhada, que a gente guarda isso com extremo carinho. E eu me lembro, inclusive, que ele utilizou aquela semana para que os alunos produzissem aquela caixa, mas ele deu uma temática, onde a caixa deveria representar o amor das pessoas entre si. Então, é um exemplo de local onde as pessoas se atendem, onde elas possam viver amorosamente, auxiliando umas às outras. Né? E aí tem uma coisa, você às vezes é muito solidário. O brasileiro em si, se você olhar, quando acontece algum drama particular, enchente, queda de morros, como aconteceu no Rio, eles chegam antes do governo. Muito antes. E chove, você vê que não para de acontecer. O brasileiro em si é muito solidário. E às vezes você encontra justamente uma parcela até mais vulnerável da população, essa solidariedade muito forte. Por quê? Porque as pessoas convivem com parceiros, com pessoas que elas sabem o que acontece, elas sabem o que as pessoas necessitam. E as pessoas não necessitam aquela música daquele conjunto. A gente não quer só comida, não quer. Nós queremos tudo, porque faz parte do. Mesmo não sendo a temática do nosso encontro de hoje, mas você não acha que as empresas da iniciativa privada não se valem desse lado cultural brasileiro? Ou seja, as estruturas de trabalho, as organizações ligadas por exemplo, à Zona Leste, ao Fundo Zona Leste, podem prestar essa cultura inovadora da contribuição às equipes, pelo amor que se demonstra entre as organizações? Não, eu acho, sem dúvida, eu acho que essa questão, porque quanto mais, às vezes, no mercado competitivo como a gente tem hoje, e você às vezes está competindo aqui, você não está competindo aqui, você está competindo com uma indústria que está instalada no Vietnã, você está competindo com uma indústria que está instalada na China. Na China. Você está com uma série de coisas, então você está cada vez mais espremido, a tua rentabilidade está comprometida e faz com que você cada vez mais use as ferramentas técnicas do ponto de vista negocial para conseguir ser competitivo nisso, e faz com que você cada vez menos pense nesse outro lado, nessa vinculação cultural com o teu, vamos dizer, teu entorno, com o que você pode
usar esse plus que o stakeholder dessa ação pode trazer. Exatamente. E hoje também tem uma característica, cada vez mais, principalmente isso no mercado das grandes empresas, não há mais um vínculo, vamos dizer, entre o CEO da empresa, entre o cara principal, dirigente, o acionista. As empresas estão com vamos dizer, com os stakeholders cada vez mais pulverizados. Então, esse vínculo comunitário, que foi muito característico, inclusive, que ajudou a fortalecer muito essa questão do trabalho social, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, aqui não tem. É verdade. Entendeu? Então a gente precisa mesmo que as empresas comecem a repensar o seu negócio, olhando para onde elas estão, olhando para o que elas podem compartilhar com a sociedade, porque não adianta, uma empresa tem uma função social. Sim, o Peter Drucker tem uma frase ótima, que eu não vou me lembrar agora dos detalhes, mas uma empresa que busca simplesmente o lucro, ele fala, ela não exerce a função primordial dela. Ele deixa isso muito claro, que é assustador, e isso ele escreveu há quase 30 anos atrás. E hoje no mercado competitivo, onde o capital transita de um lado ao outro, de um país ao outro, quer dizer, você não está mais competindo com o vizinho, você está competindo com um cara que está trabalhando com um subsalário no Vietnã. Então é difícil. Se você não criar estruturas locais e formas de você dinamizar localmente a economia, esse cara vai ser chutado no primeiro. Você me permite utilizar uma expressão do marketing? Fidelizar o cliente. Sim, fidelizar, ou seja, cativar. Essa questão toda. Eu acho que o papel e o que às vezes a empresa esquece, que a sustentabilidade não é uma coisa boa. A sustentabilidade é um processo que faz parte do processo civilizatório. Opa, espera um pouquinho, nós temos que todos conviver harmonicamente. Entendeu? É como você está numa casa, aquela casa que tem 10 pessoas morando, e o cara pega só para ele no prato, a hora que está a comida pronta, ele pega 5 bifes para ele e deixa 5 pessoas sem bife. A gente tem que. É claro que é uma frase muito banal. Mas não é não, porque eu entendo. E falando sobre esses seus parceiros, né, já que eu acho que é fundamental, e essa é uma das funções do nosso programa, seria apresentar um pouquinho as parcerias para valorizar aquilo que deve ser valorizado, né, já que o nosso programa tem mesmo essa permissão de apresentar as logomarcas e dinamizar toda essa oportunidade. Por exemplo, a Associação Comercial de São Paulo é um parceiro do Fundo Zona Leste Sustentável. Qual que é a função da Associação Comercial? Bom, o principal dirigente da distrital da região da Zona Leste da Associação Comercial faz parte do comitê programático do fundo. O fundo, a gestão dele é feita em dois principais comitês. Um comitê financeiro e um comitê programático. O comitê financeiro cuida de perpetuar os recursos do fundo, os recursos existentes, qual a melhor aplicação dos recursos em termos financeiros, encontrar melhor remuneração, que seja investido só em ações de empresas eticamente responsáveis, enfim, tem um papel vinculado a onde investir os recursos existentes. Enquanto o comitê programático tem o papel de dizer para onde vai ser aplicado, em que tipo de projeto, montar a estrutura, determinar a estratégia local do fundo. E nesse comitê programático nós temos uma série de parceiros. A Associação Comercial é um deles. Agora, nós estamos também iniciando uma parceria com a Associação Comercial, onde os associados locais, nós vamos fazer um trabalho em conjunto para colocar material de divulgação do fundo e cofres para fazer a arrecadação de recursos do fundo nesses parceiros da Associação Comercial. Então, com cada parceiro a gente tem uma estratégia. Com a Unisul, por exemplo,
universidade local, que é outro parceiro, agora no boleto de mensalidade dos alunos está em R$1 a mais que os alunos podem contribuir para o fundo. Beleza. Antes de nós chamarmos os nossos comerciais, nosso break de meia horinha, passa rapidinho, né? Eu gostaria já de deixar agendado para que no início do ano, em abril, quando o edital for lançado, nós queremos abrir espaço a você para que você venha novamente aqui convocar as organizações, empresas ou pessoas que queiram tanto contribuir para o fundo, né, como especialmente aos internautas que queiram buscar verbas para a sua empreitada do ano seguinte. Eu agradeço muito, desde já também me coloco à disposição para vir aqui. Nós temos todo interesse em poder divulgar o máximo possível e só colocar também, se for possível, tem um minutinho, é só o seguinte: o fundo trabalha, às vezes as pessoas querem entender como é, mas o fundo é uma operação de crédito, como é que é? Ele empresta, depois cobra juros, a devolução. A gente não faz, não é uma organização de crédito. Nós entendemos que, para nós, as organizações de crédito, como instituições financeiras, eles são parceiros. O que a gente busca é fazer um trabalho. Então, assim, a gente tem no fundo um mecanismo que a gente diz que é de restituição solidária. Como funciona isso? Por exemplo, um projeto de reciclagem, uma cooperativa de reciclagem que gera muito emprego e tem uma função social muito clara, porque tem um papel fundamental hoje, o que ele recebe do fundo, ele resgata ao fundo, a título de contribuição, 20% do valor. Ou seja, de cada real emprestado, ele devolve 20 centavos. Uma empresa normal, uma microempresa, chega a devolver 80%. Porque nós entendemos, ou seja, quanto mais o projeto for responsável do ponto de vista socioambiental, ele menos tem que resgatar o fundo. Por quê? Primeiro que nós precisamos do fundo resgatar, porque é um fundo comunitário. Então, é justo, nós desenvolvemos esse processo. Se o fundo financiou a você, é justo que você ajude o fundo a financiar outros. Até porque nós entendemos que a gente trabalha com micro e pequenos empreendimentos, e para isso, para você ter competitividade sistêmica, você precisa ter vários empreendimentos no mesmo segmento. Não, e o fato de ter que devolver parte faz com que ele seja também um gestor. Né? Exatamente. Eu me lembro muito bem que eu trabalhava na Philips e naquele momento houve uma transferência do plano de saúde, que era descontado um valor muito pequeno na folha de salário, e a Philips havia criado um modelo de plano de saúde onde ela ia gerir o negócio, e nós passamos a contribuir de forma mais um percentual mais elevado, e pagava-se consulta. E aí houve uma certa revolta no momento. Poxa, eu pago só X por mês, vou pagar X mais Y. Eles falaram, porque assim agora você vai administrar. Porque quando alguém te chamar, olha, volta aqui para o exame médico, eles vão dizer, não, você não vai voltar não, porque eu já te paguei a semana passada. E cria a responsabilidade, o vínculo compartilhado. Eu acho que o que a gente tem que ver é que o cidadão compartilha o mesmo ambiente com outro cidadão. Então tudo é compartilhado. Nossos direitos, deveres e responsabilidade. Perfeito. Bom, vamos chamar nossos comerciais. Estamos hoje num papo, como sempre, muito agradável, com o responsável pelo Fundo Zona Leste Sustentável, Gabriel, e ele está trazendo um pouquinho de informação para você, internauta, que queira, a partir de 2013, buscar recursos para desenvolver o seu trabalho na Zona Leste de São Paulo. O programa DASP Sustentabilidade retorna daqui a pouquinho.
cadastro positivo é uma grande conquista para todos nós, consumidores e empresas. Um verdadeiro marco na história do crédito no Brasil. E nós, aqui na Serasa Experian, estamos preparados para ajudar a sua empresa a aproveitar hoje mesmo os benefícios do cadastro positivo, para fazer mais e melhores negócios, assim como já fazemos na Índia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros países. Conte com a gente. Serasa Experian, a gente trabalha para você crescer. Sempre sob o patrocínio da Serasa Experian, nosso apoiador no segundo ano consecutivo. Agradecemos bastante o apoio da Serasa e estamos aqui hoje com o Gabriel, que é o responsável pela Fundação Zona Leste Sustentável, Fundo Zona Leste Sustentável, que promove oportunidades para pequenas empresas desenvolverem o seu trabalho na região da Zona Leste. Eu estava aqui vendo, Gabriel, você tem o Instituto Votorantim e o Etos como parceiros. Fale um pouquinho dessas duas entidades também de grande destaque no nosso mundo de hoje. Bom, o Instituto Votorantim é um instituto que já desenvolve trabalho na região da Zona Leste há muito tempo. Tem um vínculo com a Zona Leste já histórico, inclusive, das empresas da região. Então, o Instituto Votorantim, assim como o Etos foi protagonista na área de responsabilidade social nesse país durante muito tempo. Eu acho que ele foi responsável pela divulgação de uma série de desenvolvimento de muitas ferramentas na área para empresas. Então, só nos honra e mostra que o fundo está conseguindo ter a presença de atores realmente importantes nesse cenário, mostrando que atores de grande representatividade e tal estão juntos nessa ideia de desenvolver a região. Isso eu acho muito importante. Quer dizer, para nós é ao mesmo tempo uma forma de mostrar a seriedade que o projeto tem e, por outro lado, mostrar aos potenciais empreendedores a força que eles podem obter estando juntos nesse processo. Eu estava aqui pensando o seguinte, a Universidade do Rio Grande do Sul agrega um valor R$1 a mais na mensalidade para que o aluno contribua para o fundo. Qual é a repercussão nisso? Sob dois aspectos. Primeiro, há uma sinergia entre o aluno que está contribuindo, que ele fala, quero ver o que está acontecendo com esse meu realzinho que eu estou colocando lá. Não existe uma reação ou algo meio reativo, no sentido de, puxa, mas isso está sendo compulsório. Fala um pouco disso, o pouco que vocês emprestam credibilidade e transformam culturalmente o aluno que está nessa faculdade. É muito oportuna essa sua questão e para nós é um motivo de muita satisfação. Eu diria o seguinte, quando nós começamos esse processo é recente, se iniciou esse ano, o que a gente fez? Nós colocamos uma banca de fundo dentro de dois campos, do campus São Miguel e do campus Anália Franco, da universidade, nos dois campos. E aí, junto com o representante do fundo, ia um dos projetos que foi beneficiado. Então, o aluno, ele podia saber o que era o fundo e ter o depoimento do projeto, de como ele estava sendo acompanhado, o quanto ele cresceu depois que o fundo começou a apoiar, ou seja, exatamente o que a gente diz de tangibilizar, a pessoa vê o que está acontecendo com o realzinho dele. Depois, esse real não é compulsório, ele vem no boleto, mas explicitado que é
opcional e ele pode não pagar. Então, ou seja, todo esse trabalho que a gente vem fazendo, porque o fundamental, quando a gente diz, é criar um projeto que tenha transparência, que tenha prestação de contas à comunidade, porque o fundo é um fundo comunitário, mas é uma vitória nossa o quê? Pensar que os alunos de uma universidade local estão contribuindo para um fundo. E casualmente, não foi uma coincidência, um dos projetos financiados é de um ex-aluno do curso de gastronomia do fundo. Olha que interessante. É um projeto de gastronomia e eventos. E ele ganhou, mas ganhou antes desse episódio de contribuição. Tanto que o ano que vem a gente quer desenvolver na mesma coisa, similar, de forma semelhante, não tão igual como ocorre às vezes nas universidades americanas, é um fundo específico dos alunos dentro do Fundo Zona Leste que possa beneficiar só projetos de alunos. Sim, quer dizer, você criar um mecanismo direcionado. Né? Acho fantástico isso. Então é uma forma que a gente diz, porque o Brasil ainda não tem essa cultura de doar bem desenvolvida. O que a gente faz, e hoje você vê na internet, às vezes as pessoas investirem em um projeto de não sei aonde, não sabe de onde é. Poxa, vamos fazer uma caixinha, você não se reúne para fazer caixinha, para às vezes, para ir no restaurante, para jogar na loja. Opa, vamos fazer uma caixinha para você de repente fazer seu empreendimento, porque você pode contribuir com R$1 aqui, outro ali, dar um recurso suficiente para depois você concorrer ao fundo e ser beneficiado. É que na verdade o Brasil, lamentavelmente, por ações menos éticas de alguns organismos públicos em geral, acabou criando uma desconfiança da população como um todo. Mas é por isso que a gente acha, e cada vez, quando a gente trabalha o desenvolvimento local para nós é isso. A gente usa até esse slogan, desenvolvimento local sustentável é o desenvolvimento feito pela comunidade para a própria comunidade. É interessante que é tão lógico que você sem terminar o pensamento, a gente já entende a linha de raciocínio, que tão claro que é. Transparente, eu sei o que o meu vizinho faz, eu estou vendo o que o meu vizinho faz, eu estou vendo para onde vai o dinheiro, eu estou vendo o crescimento que a empresa tem. E isso deve agregar, por exemplo, para uma universidade como a Cruzeiro do Sul, uma credibilidade, porque a função da universidade, naturalmente, é formar tecnicamente o aluno no âmbito profissional, mas nós sabemos que mesmo alunos já adultos, maduros, ainda, principalmente nos dias de hoje, alguém de 18, 19, 20 anos está se formando no aspecto moral, e levar esta transformação cultural para dentro da faculdade, onde ele tem a opção de dar ou não dar R$1 e passa a ser um auditor daquilo que está sendo feito social, traz uma contribuição inegável na formação. Isso fortalece o compromisso dele. E outra coisa, quer dizer, a Unizucker, ela tem outras coisas que ela nos fornece. Ela participa por meio da empresa Júnior do Comitê de Monitoramento e Avaliação. Os professores, por exemplo, do setor de comunicação, no ano passado, fizeram um trabalho com os alunos do quinto semestre de criar uma plano de comunicação profundo. Então, cada dos passos, nós temos, e isso a gente tem conseguido agregar parceiros nesse trabalho de fundo muito interessante, porque a gente vê que, às vezes, não é o recurso. É assim como a gente diz, quer dizer, se uma empresa da região comprar um produto, transformar um dos projetos do fundo em fornecedor, ela já está contribuindo para o fundo e para a região. Em vez dela comprar um produto que ela pode ter hoje comprar fora da região, de uma empresa da região, ela está trazendo. Eu acho que o papel do fundo é um pouco isso, é juntar essas partes que estão. A gente até usa a imagem do Lego. O Lego é uma coisa que você pode montar de várias maneiras. O fundo é uma peça que está. Eu gosto de chamar de marketing do bem. Eu me sinto confortável com essa expressão. Me traz um envolvimento de quem está afim de produzir. Eu só a única coisa que eu digo é o seguinte: essa palavra marketing, às vezes em alguns fóruns tem uma coisa, porque às vezes o marketing é usado de uma forma
escola, sim, ele cria algumas conotações menos louváveis, vamos dizer assim. Mas eu acho que isso que a gente faz é comunicar, é procurar mostrar, é ser transparente, a população vê onde o dinheiro está sendo aplicado, ao mesmo tempo sabe que ela é copartícipe daquilo. Né? E visando os candidatos à aprovação de novos projetos para 2013, como você disse, será a partir de abril, né? Existe valor mínimo, valor máximo? Fala um pouquinho sobre isso. Como funciona? Necessariamente não existe, isto é determinado pelo comitê programático. Então a próxima reunião do comitê deverá trabalhar, que vai ser agora no final de outubro, trabalhar a questão do volume de recursos que vai ser aplicado no próximo edital. Né? Nós trabalhamos, o primeiro edital trabalhou com 400 mil de recurso total, forneceu 50 mil reais para cada empreendimento, um valor máximo. No edital de 2011, o valor já mudou. Nós fornecemos para cada empreendimento 25 mil, até porque tem certos empreendimentos, até porque são pequenos, às vezes é aquela história, você não pode, você tem que dar a quantidade de recursos que permita ele fazer um crescimento sustentável, você não pode passar e não pode, então você sempre está balanceando. No próximo ano, nós estamos, como eu disse, na próxima reunião do comitê programático vai ser decidido, mas nós pensamos que devemos voltar ao patamar anterior, até porque como a região da Zona Leste vai ter um papel muito grande em função dos eventos que vão acontecer com a Copa do Mundo, aquela região de Itaquera e tal, nós vamos pensar em alguma estrutura de financiamento de projetos que possam atender essa demanda. Eu gostaria de destacar, inclusive, aqui o folder de vocês, que na última página tem prestação de contas. Eu acho isso sensacional. Vocês colocam aqui qual foi a receita, doações, eu acho isso maravilhoso. Inclusive eu quero destacar o endereço do site para o internauta, para o associado da DASP, que queira maiores informações, é www.zl-sustenta.org.br. As pessoas que necessitarem de maiores informações, então podem entrar no site www.zl-sustenta.org.br e procurar informações que em breve terá sobre o edital de 2013, né? De 2013. Você tem mais algo que você gostaria de deixar como mensagem a destacar ao internauta, ao empreendedor? Porque uma coisa interessante que você falava sobre as pessoas empreendedoras, porque a estima fica às vezes um pouco abalada dessas pessoas na Zona Leste, né? E o Yunus fala uma coisa muito bacana no livro dele, que ele fala que o pobre é um grande empreendedor, porque ele consegue sobreviver na pobreza. Então, esse referencial, que só 2 ou 3% da população do mundo é empreendedora, ele fala que isso é mentiroso. Empreendedor é todo mundo que consegue sobreviver na miséria, né? Então isso acho que eleva a estima de que todos têm potencial para desenvolver o seu negócio. É esta a visão que você possui? Totalmente. Nesse ponto eu sou absolutamente convergente com essa visão, porque eu acho que se você tiver apoio, você consegue fazer coisas de uma forma mais rápida e eficiente. Porém, a tua questão, e essa questão do empreendedorismo, você vê as pessoas, é aquela história, a gente fala do tal jeitinho brasileiro, tem um jeito pernicioso, tem outro lado não pernicioso. A gente trabalha esse lado não pernicioso, porque tem realmente, você vê hoje, e principalmente nessas regiões muitas vezes menos favorecidas, o potencial de trabalho das mulheres é fundamental, o quanto elas conseguem se organizar e administrar, são coisas que vêm até de como elas conseguem administrar dentro da escassez de recursos, colocar filho na escola, trazer, conseguem ir trabalhar, é muito impressionante. Você
você realmente... Educativo para quem está assistindo, Para quem né? está assistindo. Você tem histórias de vida e o que a gente diz, nós não é história de heroísmo, é história de pessoas, são pessoas que vivem nesse mundo e constroem a sua vida. Eu diria que não são histórias de heroísmo de livro, É. de conto de fadas, E é não do dia a dia. adianta a gente ter um herói e 100 pessoas passando necessidade. O que a gente tem que construir é que tenham 100 pessoas que não precisam ser heróis, mas que consigam construir a sua vida, ter filhos, obter renda, ter saúde, enfim, é isso que a gente busca. É esta oportunidade que o Fundo Zona Leste Sustentável traz então para essa comunidade. Procura trazer, é mais um elemento. A gente não se coloca nunca como uma solução, como uma panaceia. Nós estamos trabalhando com um instrumento que pode ajudar e que os resultados até agora são muito positivos e a gente está vendo que está realmente conseguindo mudar a vida de quem está sendo beneficiado e do entorno. Nosso programa se sente honrado com a sua presença, por divulgar um trabalho tão bonito. Eu gostaria de destacar a importância, e eu pessoalmente, como cidadão, vejo na família Setúbal, para a cidade de São Paulo, e especialmente por conhecer algumas pessoas da comunidade e como essa contribuição do Zona Leste Sustentável de fato chegou a atender, substituindo funções que deveriam ser às vezes de organismos públicos, mas que vocês estão fazendo isso com uma grandiosidade imensa. Vocês estão de parabéns. Eu que agradeço a gentileza, os elogios. Eu acho que a gente é mais um e todos estamos, cada um do seu lado do balcão, todo mundo trabalhando, tentando construir aí uma sociedade que seja mais equânime, mais justa, mais solidária, mais autônoma. E eu acho que a experiência do Fundo Zona Leste é uma pequena experiência, não é uma experiência, e que pode ser replicada, inclusive, para outras cidades, outras regiões, e seria importante. Eu acho que o papel nosso aqui na divulgação, eu agradeço esse espaço que você nos dá. Está sempre aberto, se quiser trazer algum vídeo, alguma coisa, nos envie, que a gente terá um grande prazer em repercutir. É isso, é passar esse pouco dessa experiência, esperando que isso seja também um elemento motivador para outras que possam vir por aí. Eu queria, antes de encerrar, fazer uma citação da Madre Teresa de Calcutá, que eu acho que traz toda essa linha de raciocínio. Eu já devo ter citado aqui essa situação em outra oportunidade, mas reza a lenda que a Madre Teresa foi procurada por um jornalista que foi solicitar o apoio dela para uma passeata contra a guerra. E ela disse: "Eu não vou". E o jornalista, um pouco conhecedor da trajetória, começou a explicar para ela a importância de combater a guerra, tudo mais, tal. Depois que terminou a fala de alguns minutos, ela respondeu: "Não, eu não vou por motivo simples. Eu só vou se for a favor da paz, porque eu não sou contra". Exatamente, eu acho que é fundamental. Eu acho que o que a gente é a favor. Muito nós sempre procurando ser assertivo nesse ser a favor. Fazer o que está na nossa possibilidade. Ninguém exige dos outros que façam além das possibilidades. Eu acho que se cada um trabalhando dentro das suas possibilidades a favor, a gente vai para um mundo muito melhor do que é hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. O programa DASP de Sustentabilidade retorna dia 10 de outubro, um programa mais do que especial. Será um programa dedicado ao Dia da Criança, mas nós traremos aqui duas figuraças do Balé de Cegos, que são duas crianças, uma de 3 anos e meio, que é um artista de primeira linha, que é o Léo, e olha, não percam, tá? Vocês vão adorar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, grato a Serasa pelo apoio, até dia 10, pessoal, obrigado, bye bye.
cadastro positivo é uma grande conquista para todos nós, consumidores e empresas. Um verdadeiro marco na história do crédito no Brasil. E nós, aqui na Serasa Experian, estamos preparados para ajudar a sua empresa a aproveitar hoje mesmo os benefícios do cadastro positivo, para fazer mais e melhores negócios, assim como já fazemos na Índia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros países. Conte com a gente. Serasa Experian, a gente trabalha para você crescer.